benditos de meu Pai, e recebei o reino eterno, preparado para vós, desde a criação do mundo. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Vinde benditos de meu Pai, e recebei o reino eterno, preparado para vós, desde a criação do mundo. Irmãos e irmãs, bom dia. Sejam todos bem-vindos a esta solenidade. Bom dia você que nos assiste pela TV Jornal da Cidade e pelas redes sociais. Jesus Cristo é o nosso Rei e Rei de todo o universo. Por Ele foram feitas todas as coisas e nele esperamos a vida que há de vir, a vida eterna. Deus nos enviou seu Filho Jesus para nos fazer participar plenamente do seu reino. Hoje nós proclamamos a ação amorosa de Deus que, através de todos os batizados, realiza sua vontade de reinar na igreja, na família e em todas as áreas da vida humana. Com alegria, iniciemos nossa celebração cantando. Tu és o Rei dos Reis, o Deus do céu, deu-te reino, força e glória, e entregou em tuas mãos a nossa história. Tu és Rei, o amor é tua lei. Sou o primeiro e o derradeiro, fui ungido pelo amor. Vós sois meu povo, eu vosso Rei, e Senhor Redentor. Tu és o Rei dos Reis, o Deus do céu, deu-te reino, força e glória, e entregou em tuas mãos a nossa história. Tu és Rei, o amor é tua lei. Os levarei às grandes fontes, dor e fome não tereis. Vós sois meu povo, eu vosso Rei, junto a mim vivereis. Tu és o Rei dos Reis, o Deus do céu, deu-te reino, força e glória, e entregou em tuas mãos a nossa história. Tu és Rei, o amor é tua lei. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Bem-vindos, irmãos e irmãs, à casa do Pai. Bom dia. Com os corações ardentes, nos reunimos para celebrar a Santa Missa em seu lar. Que esta liturgia inspire nossa missão e os nossos pés se ponham a caminho. Com esta solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, encerramos o ano litúrgico. Celebramos a nossa fé e a nossa esperança no reinado de Cristo, pois todas as coisas em Cristo têm o seu início e o seu fim. Por ele tudo foi criado e nele tudo é redimido e salvo, consumado na glória. Cristo é o Alfa e o Ômega. Encerramos também o terceiro ano vocacional nacional. Meditamos no tema vocação e maturidade, graça e missão. É o lema Corações Ardentes, pés a caminho. A nossa vocação tem o seu início em Cristo, que nos chamou motivando-nos a ter os pés a caminho da missão para alcançarmos o seu reino, o reino do bom pastor. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, façamos o nosso exame de consciência
pelos pecados que temos responsabilidade como igreja, confessando os nossos pecados. Confesso a Deus Pai Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Passemos ao nosso canto de perdão. Senhor, servo de Deus, que libertastes a nossa vida, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Ó Cristo, nosso irmão, que conheceis nossa fraqueza, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, Filho de Deus, que vos tornastes obediente, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de Que Deus Todo-Poderoso seja misericordioso para convosco, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Amém. Vamos agora ao nosso hino de louvor. Glória a Deus nas alturas, na terra aos homens paz. E paz na terra aos homens, em quem Deus se compraz. Nós vos louvamos, Nós vos bendizemos, nós vos adoramos. glorificamos. Glorificamos, glória a Deus no mais alto do céu. Glória a Deus no mais alto do céu. Nós vos damos graças Pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, nosso Rei e Salvador, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho eterno de Deus Pai. vós que tirais o pecado do mundo, atendei a nossa súplica. Atendei a nossa súplica. Vós que estáis assentado à direita de Deus Pai, tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, Só vós sois o Senhor. só vós sois o Altíssimo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Com o Espírito Santo na glória, Com o Espírito Santo na glória. glória de Deus Pai, amém. Da glória de Deus Pai. Amém. Chegou o nosso momento de oração. O que você vai colocar no altar do Senhor neste domingo, em que homenageamos o Cristo Rei do Universo? Como cristãos,
temos o poderoso privilégio da oração. Sabemos que a oração é importante e que deve fazer parte da nossa vida diária. E ainda assim, orar nem sempre é fácil. Às vezes, ecoamos a pergunta dos discípulos de Jesus: Senhor, ensina-nos a orar, conforme Lucas 11:1. Um lembrete para orarmos por nós mesmos também e para as pessoas que nos pedem e que conhecemos e as amamos. Em tudo, através da oração e súplica, com ações de graça, façamos com que os nossos pedidos sejam conhecidos por Deus. Se derramarmos nossos corações diante de Deus em oração, podemos ter certeza de que Ele ouve, porque todo aquele que pede recebe, e quem procura encontra, e quem bate será aberto. Lembra-se, falamos sobre isso na missa de domingo passado. Portanto, faça o seu pedido de oração neste momento. De nossa parte, oremos pelas seguintes pessoas: Crever Moreira, Socorro Maia, Maria José de Oliveira, Dr. Paulo Valdir, Regilene Muniz Franco, Felipe Rodrigues, Silvana Bordigoni e Ana, Dineia Maria, Doni Barbosa, Anita Macedo Alves, e pela saúde da nossa irmã Maria de Freitas Cristina e a irmã Eliane da Fâmia. Também oremos pelos aniversariantes desta semana: Dom Eduardo Grilo, Antônio Luiz Almeida, Josinaldo Bezerra, Marco Aurélio Silva, Silvio Luiz Rocha, Frei Inácio José do Vale, Enéas Castilho Chiarini, Fred Coutinho, Marcos Freitas, Anselmo Butti, Carlos Eduardo Pinto, Jussara Maria Lima, Robson Chiarini, Thalita Pires Fernandes, Solange do Vale, Joel Tosta e Vitória Fonseca. A todos os nossos parabéns, votos de muita saúde e felicidades e as bênçãos de São Francisco e Nossa Senhora das Dores. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Oremos. Ó Deus eterno e onipotente, que no vosso amado Filho, Rei do Universo, quisestes instaurar todas as coisas, concedei propício que todas as criaturas, libertas da escravidão, sirvam a vossa majestade e vos glorifique eternamente. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus conosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. A palavra de Deus nos revela a sua ação na história e nos ensina onde podemos encontrá-lo. Escutemos com atenção e fé a liturgia de hoje. Leitura da profecia de Ezequiel. Assim diz o Senhor Deus: Vede, eu mesmo vou procurar as minhas ovelhas e tomar conta delas. Como o pastor toma conta das ovelhas, quando se encontra no meio das ovelhas dispersas, assim também eu vou cuidar das minhas ovelhas e vou resgatar de todos os lugares onde estiverem dispersadas num dia de nuvens e escuridão. Eu mesmo vou apacentar as minhas ovelhas, farei repousar oráculo do Senhor Deus, vou procurar a ovelha perdida, reconduzir a extraviada, enfaixar a de perna quebrada, fortalecer a doente e vigiar a ovelha gorda e forte. Vou apacentá-las conforme o direito. Quanto a vós, minhas ovelhas, assim diz o Senhor Deus: eu farei justiça entre uma ovelha e outra, entre carneiros e bodes. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou. É o Senhor que me leva a descansar.
junto às fontes de águas puras, repousantes eu vou. Minhas forças o Senhor vai animar. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Nos caminhos mais seguros, junto dele eu vou, e para sempre o seu nome eu honrarei. Se eu encontro mil abismos, nos caminhos eu vou. Segurança sempre tenho em suas mãos. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Bem à frente do inimigo, confiante eu vou. Tenho sempre o Senhor junto de mim. Seu cajado me protege e eu jamais temerei. Sempre junto do Senhor eu estarei. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, na realidade, Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Com efeito, por um homem veio a morte, e é também por um homem que vem a ressurreição dos mortos. Como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos reviverão. Porém, cada qual segundo uma ordem determinada. Em primeiro lugar, Cristo como primícias. Depois, os que pertencem a Cristo por ocasião de sua vinda. A seguir será o fim, quando ele entregar a realeza a Deus Pai, depois de destruir todo o principado e todo o poder e força. Pois é preciso que ele reine até que todos os seus inimigos estejam debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. E quando todas as coisas estiverem submetidas a ele, então o próprio Filho se submeterá àquele que lhe submeteu
todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. É bendito aquele que vem vindo em nome do Senhor. E o reino que vem seja bendito, ao que vem a seu reino o louvor. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai. Recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me visitastes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como um estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar. E responderão também a eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servirmos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e amadas irmãs, não há modo mais digno de encerrar o ano litúrgico senão proclamando a nossa esperança. Cristo é o Rei do Universo. E a Ele estão submetidas todas as coisas. É nesta direção que caminhamos para que Deus seja tudo em todos. A liturgia deste ano A nos apresenta o Senhor como o Rei Pastor. Na primeira leitura e no Salmo predominam a imagem do pastor. Na segunda leitura e no Evangelho predominam a imagem do rei. São imagens que nos ajudam a compreender a ação benevolente de Deus em nosso favor.
que nos ajudam a nos situar como ovelhas do Rei Pastor. Para o profeta Ezequiel, é muito importante a imagem do Senhor como pastor. Ele fala aos exilados, convidando-os à esperança e a confortarem o coração, pois o próprio Senhor, o pastor, há de cuidar do seu rebanho, reunindo-o novamente e conduzindo-os ao lugar do seu repouso. Com palavras de ternura, anuncia um cuidado especial que o pastor irá dispensar sobre cada ovelha. Procurar a ovelha perdida, reconduzir a extraviada, enfaixar a perna dela quebrada, fortalecer a doente, vigiar a ovelha gorda e forte e dar esperança aos que perderam a fé. Ezequiel 34:16. E encerra anunciando juízo para com as ovelhas, fazendo justiça a cada uma de acordo com o direito. No Salmo 22:23, temos a resposta da ovelha que, com satisfação, canta que nada lhe faltará, porque o Senhor é o pastor. Ele a conduzirá para as águas repousantes, recebe alimentação e é ungida. Há uma felicidade sem fim no rebanho apacentado pelo Rei Pastor. Na segunda leitura, ainda voltando a ela, a reflexão se volta para a imagem do rei. Este pastor conduz o seu rebanho para a consumação de tudo na glória. O reino de Deus é o reino dos redimidos, dos que foram salvos, tocados pela ressurreição de Cristo. O que ilustra a cena é a de um filho de rei, que sai em missão para recuperar o reino das mãos dos inimigos, submetendo-os. Tendo completado com sucesso sua missão, entrega o reino ao verdadeiro soberano. O último inimigo a ser submetido é a morte. O Cristo venceu a morte e ressuscitou. Contudo, só pode afirmar tal verdade quando vencer a morte naqueles que são seus, ou seja, todos os que ele tocou pela fé devem também ressuscitar. Cristo ressuscita como primícias, visto que as primícias segue-se a colheita, a ressurreição daqueles que pertencem a Cristo ocorre de modo subsequente. Por fim, no Evangelho, assim como se encerra a primeira leitura, o Rei Pastor se sentará no seu trono de glória, agora não mais para reunir, mas para dividir, separar os que realmente são seus dos que não são. O julgamento será a vivência do amor, do seu amor pelo próximo. Nas palavras de São João da Cruz, no entardecer de nossa vida, seremos julgados pelo amor. Os que viveram o amor, traduzindo nas obras da misericórdia, pertencem ao Rei Pastor. Os que não viveram o amor verdadeiramente não pertencem a este rebanho, por isso serão destinados ao fogo eterno. A imagem do juízo pode até nos assustar, como assusta a muitos. Há muitos cristãos que se fixam o olhar no Cristo Rei e Juiz, que separa, que condena, que pune, mas esquece do Cristo Pastor, que conduz as suas ovelhas com ternura. Nossa vida, podemos dizer, que se divide em dois momentos. O primeiro neste mundo e o segundo no mundo futuro. Neste mundo, somos conduzidos pelo Cristo, bom pastor. No mundo futuro, nos depararemos com o juízo. Portanto, estamos no tempo da misericórdia. O pastor nos conduz e debaixo da sua condução não nos falta coisa alguma. Ele nos conduziu às verdes passagens deste nosso encontro dominical. Nos alimenta com a sua palavra, ele cuida das feridas, daquilo que se quebrou por conta do pecado, das coisas que esperamos e ainda não foram concretizadas, derramando o óleo do seu perdão e misericórdia. O pastor nos conduz para a plena salvação, para a condenação. Queiramos estar com o bom pastor, não é verdade? Meus queridos irmãos e queridas irmãs, afirma São Paulo, este é o tempo favorável, o dia da salvação, conforme 2 Coríntios 6:2.
A liturgia desta solenidade quer nos chamar a atenção para o juízo, mas antes de tudo, nos tranquilizar com esta verdade. O Cristo, Rei e Pastor, cuida de nós e nos dá esse tempo para a salvação. O Rei Pastor não deixa faltar nada, e a nós cabe o quê? Acreditar. Devemos viver como ovelhas do rebanho do Rei Pastor, obedecendo a sua palavra e aprendendo a reconhecê-lo naqueles com os quais ele se identifica: os famintos, os sedentos, os pobres, os sem casa, os doentes, os presos e assim por diante. As nossas atitudes devem ser as mesmas atitudes do Rei Pastor, que conduz a ovelha que se perdeu, que cuida do que se machucou, que vigia a ovelha forte. Meus irmãos e irmãs, preste bem atenção. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas virtudes contrárias ao egoísmo, ao comodismo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, ele aponta essas duas virtudes como sendo as que conduzem à eterna felicidade. Bem-aventurados, disse, os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro o coração. Bem-aventurados os que são brados e pacíficos. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que desejaria que vos fizessem. Amai os vossos inimigos. Perdoai as ofensas. Se quiserdes ser perdoados, praticai o bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmos antes de julgardes os outros. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar, e ele próprio é o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não se cansa de combater, e não se limita a recomendar a caridade. Põe-na claramente em termos explícitos, como condição absoluta da felicidade futura. Na liturgia de hoje, no quadro que traçou do juízo final, deve-se, como em muitas outras coisas, separar o que é apenas figura e alegoria. Há homens ainda incapazes de compreender as questões puramente espirituais. Tinha eles de apresentar imagens materiais chocantes e próprias para impressionar, para melhor apreenderem o que dizia. Tinha mesmo de não se afastar muito das ideias correntes, quanto à forma, reservando sempre a verdadeira interpretação de suas palavras e usando de parábolas sobre os pontos das quais não podia explicar-se claramente. Mas, ao lado da parte figurativa e alegórica, há uma ideia dominante, a da felicidade que espera o justo e da infelicidade reservada ao mal. Naquele julgamento supremo, quais os considerados da sentença? Sobre que se baseia o inquérito? Pergunta, porventura, o juiz se o inquirido preencheu tal ou qual formalidade, se observou mais ou menos tal ou qual prática exterior, como se ele se comportou diante das oportunidades que a vida lhe apresentou. Ele quer saber se a caridade, o amor ao próximo, foi praticada, e determina dizendo: passai à direita, vós que assististe aos vossos irmãos, passai à esquerda, vós que fostes duros para com eles. O Rei Jesus faz qualquer distinção entre os que crêem de um modo e os que crêem de outro. Não. Jesus os coloca como o bom samaritano, considerando herético aquele que pratica o amor ao próximo como a máxima dos seus ensinamentos, com punição aos que faltam com a caridade ao próximo. Jesus não faz, pois, da caridade uma condição para a salvação, mas como a única condição para a vida eterna. Se outras houvesses a serem cumpridas, ele teria dito. Podem ter certeza disso. Se ele coloca a caridade e o amor em primeiro lugar dentre todas as virtudes, é que estas implicitamente abrangem todas as outras. A humildade, a brandura, a benevolência, a indulgência, a justiça.
porque é a negação absoluta do orgulho, do comodismo e do egoísmo. Fiquemos em pé e proclamemos a fé uma vez dada aos santos. Cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Cremos em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, gerado do Pai desde toda a eternidade. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas. Por nós e para a nossa salvação, desceu dos céus. Encarnou por obra do Espírito Santo no seio da Virgem Maria e fez-se verdadeiro homem. Por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos. Sofreu a morte e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras. Subiu aos céus e está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir em glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Cremos no Espírito Santo, Senhor, a fonte da vida, que procede do Pai, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele quem falou pelos profetas. E cremos na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professamos um só batismo para a remissão dos pecados. E esperamos a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos, alegres, porque Deus está no meio de nós para nos salvar. Apresentamos-lhe as nossas preces, por nós e por todos os homens, nossos irmãos, dizendo: Cristo, Rei e Pastor, ouve-nos. Vamos repetir? Cristo, Rei e Pastor, ouve-nos. Senhor, para que a Igreja anuncie pela vida e pela palavra a boa nova a todos os homens, pelo nosso patriarca e por nossos pastores, que anuncie com coragem, pondo-se a serviço, especialmente das menores ovelhas do rebanho do Cristo Rei e Pastor. Oremos ao Senhor. Cristo, Rei e Pastor, ouve-nos. Pelos fiéis que respondem ao chamado de Deus nas vocações específicas ao sacerdócio e à vida consagrada, para que, vivendo fielmente a sua missão, proclamem ao mundo que o reino de Deus está no meio de nós. Oremos ao Senhor. Cristo, Rei e Pastor, ouve-nos. Pelos cristãos leigos e leigas, que celebram hoje o seu dia, que vivam com alegria sua vocação, testemunhando o Evangelho do Reino, sendo sal da terra e luz do mundo, na Igreja e na sociedade. Oremos ao Senhor. Cristo, Rei e Pastor, ouve-nos. Pelos jovens, a fim de que acolham com alegria o chamado de Deus em suas vidas, e respondam com entusiasmo, pondo-se a serviço do Senhor e sua Igreja. Oremos ao Senhor. Cristo, Rei e Pastor, ouve-nos. Pela nossa prelazia, que amanhã celebra Nossa Senhora das Graças, com o início de uma nova novena, para que os padres e o povo fiel se espalhem neste final de ano, no modelo de resposta vocacional dado por Maria. Oremos ao Senhor. Cristo, Rei e Pastor, ouve-nos. Senhor, fazei-nos capazes de construir o vosso reino, já neste mundo, através de uma profunda atenção aos outros. Em Cristo Jesus, inaugurastes no mundo o vosso reino de amor e de paz. Concedei que possamos viver conosco na pátria celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que reina convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. A mesa santa que preparamos, os que se elevam a ti, ó Senhor, o pão e o vinho, frutos da terra, duro trabalho, carinho e amor.
a nossa oferta em nova festa, a nossa dor vem, Senhor, transformar. Recebe, Senhor, recebe, Senhor. A vida nova, nova família, que celebramos aqui tem lugar. Tua bondade vem com fartura, é só saber reunir, partilhar. Recebe, Senhor, recebe, Senhor. A vida nova, nova família, que celebramos aqui tem lugar. Tua bondade vem com fartura, é só saber reunir, partilhar. Recebe, Senhor, recebe, Senhor. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Assim o temos para o Senhor. Damos graças ao Senhor nosso Deus. É digno e justo. Verdadeiramente é digno e justo, racional e salutar, que sempre em todo lugar vos demos graças, ó Senhor Santo, Pai onipotente, eterno Deus, pois com o óleo da alegria ungiste vosso ungido Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, como sacerdote eterno e Rei universal, para que, oferecendo-se a si mesmo como hóstia imaculada e pacífica no altar da cruz, realizasse o mistério da redenção dos homens, o sujeitastes todos a criatura a si, apresentasse a vossa imensa majestade um reino eterno e universal, reino de verdade e de vida, reino de santidade e de graça, reino de justiça, de amor e de paz. Por isso, com os anjos e arcanjos, com os tronos e dominações e com toda a milícia celestial, cantamos a uma só voz um hino à vossa glória. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, hosanas às alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Nós proclamamos a vossa grandeza, Pai Santo, a sabedoria e o amor com que fizeste todas as coisas. Criastes o homem e a mulher à vossa imagem e lhes confiastes todo o universo para a prática da caridade, para que, servindo a vós, dominassem toda a criatura. E quando, pela desobediência, perderam a vossa amizade, não os abandonastes ao poder da morte, mas a todos socorrestes com bondade infinita, para que, ao procurar-vos, pudessem lhe encontrar. Socorrei com bondade os que vos buscam. Por isso nós vos suplicamos, santificai, pois, estas oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, aceitando, ó Pai, os nossos louvores, mediante teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, a fim de que, pelo poder do Espírito Santo, estes dons do pão e do vinho se tornem para nós o seu corpo e o seu sangue. Santificai estes dons, ó Senhor. Jesus, na mesma noite em que foi traído, tomou o pão.
Deu graças, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. De igual modo, no fim da ceia, Jesus tomou o cálice, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai e bebei todos. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, derramado por vós e por muitos para a remissão dos pecados. Fazei isto sempre que o beberdes, em memória de mim. Eis o mistério da fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando a sua volta. Portanto, Pai, lembrando a sua morte salvadora, proclamando a sua ressurreição e ascensão e aguardando a sua vinda em glória, celebramos com este pão e este cálice o seu sacrifício perfeito e único. Aceita, Senhor, através dele, nosso sumo sacerdote, este nosso sacrifício de louvor e ação de graças. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão, os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue de vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Recebei, Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas que partiram desta vida, marcados com o sinal da fé. A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo o vosso servo patriarca e arcebispo José Fernando, o bispo auxiliar Nildemar Santos, com os bispos do mundo inteiro, a mim, coordenador desta prelazia, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei as preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, na unidade do Espírito Santo, te sejam dadas, Deus Pai onipotente, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. E agora, como nosso Senhor Jesus Cristo Salvador nos ensinou, nós ousamos cantar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai,
seja feito assim, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. O alimento desse dia dai-nos agora e sempre, e perdoai nossas ofensas de um modo maior com que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, que seja feito assim, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O O amor de Cristo nos uniu. Esta união do corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo seja para nós o penhor da vida eterna. Amém. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Meus irmãos, minhas irmãs, eis Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, Senhor, eu eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizer uma só palavra e serei salvo. O corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Você que está em casa, você que nos acompanha pelas redes sociais, faça a sua comunhão espiritualmente. Um cálice foi levantado, um pão entre nós partilhado. O povo comeu e bebeu, e anunciou, o amor venceu. Ó Pai, Senhor Deus do céu e da terra, te louvo
sábios do mundo escondes, e aos gritos dos teus pequeninos respondes. Um cálice foi levantado, um pão entre nós partilhado. O povo comeu e bebeu e anunciou o amor venceu. Ó gente, deixai vir a minhas crianças, pois delas do reino será a herança. Quem dá, como elas o reino acolher, jamais, do reino jamais pode ser. Um cálice foi levantado, um pão entre nós partilhado. O povo comeu e bebeu e anunciou o amor venceu. Um cálice foi levantado, um pão entre nós partilhado. O povo comeu e bebeu e anunciou o amor venceu. Crianças, aos prados mais verdes correi, ovelhas, dos pastos da vida comer. Jesus, Jesus, bom pastor, vos conhece e hoje seu corpo e seu sangue oferece. Um cálice foi levantado, um pão entre nós partilhado. O povo comeu e bebeu e anunciou o amor vencer. Oremos, alimentados pela vossa palavra, nós os pedimos, ó Deus, que gloriando-nos de obedecer na terra aos mandamentos de Cristo, Rei do Universo, possamos viver com Ele eternamente no reino dos céus. Deus eterno, vós que dispusestes restaurar todas as coisas no vosso amado Filho, hoje, nosso Rei, fazei que todas as criaturas libertas da escravidão e servindo a vossa majestade, vos glorifiquem eternamente, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, ao Cordeiro de Deus imolado na cruz, toda a honra e toda a glória para sempre. Através dos séculos e séculos, e essas palavras marcam a solenidade de hoje e dão sentido profundo a esta celebração do nosso Senhor Jesus Cristo como Rei do Universo. Muita gente poderia nos perguntar, Jesus é Rei? Como pode ser Rei no mundo paganizado, no mundo pós-cristão, no mundo de exploradores, racista, marginalizados, cheio de violência e guerras? No mundo que esqueceu Deus, no mundo que ridiculariza a igreja por pregar o evangelho e suas exigências. Como então Jesus pode ser rei de um mundo que não aceita o seu reinado? E no entanto, hoje, no último domingo deste ano litúrgico de 2023, ao final de um ciclo de tempo comum, voltamos-nos para o Cristo e o proclamamos novamente Rei. Rei das nossas vidas, Rei da história, Rei do cosmo, Rei do universo. A igreja canta neste dia a sua oração. Jesus é o Cordeiro que foi imolado. É Rei não porque é prepotente, não porque manda em tudo. É Rei porque nos ama. Rei porque se fez um de nós. Rei porque por nós sofreu, morreu e ressuscitou. Rei porque nos deu o exemplo da humanidade e não da ganância. Com efeito, o reinado de Cristo não tem as características dos reinos do mundo. Jesus é Rei não porque se distancia de nós.
mas precisamente porque se fez filho do homem, solidário, presente, sempre conosco. Ele experimentou nossa pobreza e limitações. Ele caminhou pelas nossas estradas, derramou o nosso suor, angustiou-se com as nossas angústias e experimentou os nossos medos e sofrimentos. Ele morreu como nós, de morte humana, tão igual à nossa. Ele reina pela solidariedade. Jesus é rei porque nos serviu. Serviu com toda a sua existência, serviu dando sempre exemplo de benevolência, porque deu a vida por nós, por amor de nós, ele reina pelo amor. Jesus é rei porque tudo foi criado pelo Pai através dele e com ele. E nele que o mundo será julgado. A televisão, os modismos, os sabichões de plantão podem dizer o que quiserem, ensinar a verdade que lhes for inconveniente. Mas, ao final, somente os que passarem pelo teste do amor ao próximo resistirá. Jesus é rei porque é o único que pode garantir nossa vida, pode fazer-nos felizes agora, pode nos dar a vitória sobre a morte por toda a eternidade. Sim, Jesus é rei. Eu sou rei, para isso nasci e para isso vim ao mundo. Mas o seu reino nada tem a ver com este mundo, de direita ou de esquerda. Nunca nos esqueçamos que aquele que entrou em Jerusalém como um rei, veio num burrico, num jumentinho, símbolo de mansidão, humildade e serviço ao povo. Como coroa, teve espinhos, como cetro, báculo, uma cana, como manto, um farrapo escarlate, como trono, a cruz. Se quisermos compreender a realeza de Cristo, é necessário não esquecer isso. A marca e o critério da realeza de Jesus Cristo é e será sempre a cruz. O meu reino não é deste mundo, disse-nos. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. O reino de Jesus não é segundo o modelo deste mundo. Não se impõe por guardas, pela força, pelo poder, pelas armas, pelo egoísmo. É um reino que vem do mundo do amor e da misericórdia de Deus, não das loucuras megalomaníacas dos seres humanos. E, no entanto, o reino está no mundo. Cumpriu-se o tempo, o reino de Deus está próximo. Marcos 1,15. Mas onde ele está? Onde estiverem o amor, a verdade, a piedade, a justiça, a solidariedade e principalmente a paz, o reino do Cristo deve penetrar todos os âmbitos de nossa existência e economia, as relações comerciais, os mercados financeiros, as escolas, as religiões, as relações entre pessoas e povos, nossa vida afetiva, nossa moral pessoal e também comunitária, nossa prelazia e nossa futura diocese. Celebrar Jesus Cristo, queridos irmãos e irmãs, Rei do Universo, é proclamar diante do mundo que somente Cristo é o sentido último de tudo e de todos, que somente Cristo é definitivo e absoluto. Proclamá-lo Rei é dizer que não nos submetemos a nada, nem a ninguém, a não ser ao Cristo. É afirmar que tudo mais é relativo e menos importante quando confrontado com o único e necessário, que é o reino que Jesus veio trazer. E digo mais, no mundo que deseja esvaziar o Evangelho, tornando Jesus alguém inofensivo e insípido, um Deus de barro, vazio e sem utilidade, é não ter amor ao próximo. Proclamar Jesus como rei para muitos é rejeitar o projeto pagão do mundo atual, não conhecendo a verdade que a sua presença em nossas vidas encerra. O Cordeiro de Deus, que foi imolado como digno de receber o poder, a divindade, a sabedoria, a força e toda a honra, é caminho, verdade e vida. Somente a Ele devemos nos reverenciar. Amém? Amém. Amém. Honra, glória, louvor sempre tem a Jesus Redentor, Deus de Deus, dos filhos verdadeiro.
Nesta solenidade litúrgica de hoje, somos acolhidos por Deus, que se dispõe a ser tudo em todos e restaura todas as coisas em seu Filho Jesus, nosso Rei e Pastor. Nos conduz pelos caminhos do cuidado e do amor pela vida, convidando-nos a reconhecê-lo e servi-lo no próximo necessitado, nos comprometendo dia a dia com o reino de nosso Senhor, Rei do Universo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Irmãos e irmãs, pela palavra do Evangelho, Deus nos reuniu em uma igreja de todos os povos, línguas e nações. Pelo Espírito que vivifica e fortalece essa mesma igreja, Ele não deixa de congregar na unidade todos os seres humanos. Louvemos a Deus por nos dar Jesus Cristo, Rei do Universo, modelo e testemunha fiel do amor fraterno entre os povos e nações. Aceitai Deus de amor, fonte de paz e da verdadeira piedade, os louvores que hoje vos oferecemos através desta santa celebração eucarística. Que ela sirva para render-vos a devida homenagem e reforçar em nós os laços da vossa amizade conosco. Por Cristo nosso Senhor. Amém. As bênçãos de Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo estejam convosco e permaneçam convosco para sempre. Amém. Ide na paz de Cristo. No poder do Espírito Santo, vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Tu és o Rei dos Reis, o Deus do céu, deu-te reino, força e glória, e entregou em tuas mãos a nossa história. Tu és Rei e o amor é a tua lei. Sou o primeiro e o derradeiro, fui ungido pelo amor. Vós sois meu povo, eu vosso. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, mais uma vez quero agradecer a presença de todos vocês, principalmente os que compartilham nossas missas com seus amigos, com seus familiares, com as pessoas que realmente você ama. Cada semana aumenta-se o número de visualizações das nossas missas. Então, muito obrigado em nome de Jesus. Eu gostaria de reiterar aqui mais uma vez um convite. No próximo dia 7 de janeiro, comecinho do mês, do ano, 7 de janeiro de 2024, no anfiteatro da Faculdade de Medicina de Pouso Alegre, aqui da FUVES, nós estaremos sendo ordenados bispo, eu e o meu irmão, Frei Simeão Pereira de Lima. Eu gostaria de estender um convite a todos vocês que assistem nossas missas, que participem conosco, que estejam conosco nesta data, desta grande ordenação que acontece em Pouso Alegre, que vai escrever uma nova história para a cidade. Então eu conto com cada um dos senhores no dia 7 de janeiro de 2024, às 9h30 da manhã, no anfiteatro da Faculdade de Medicina em Pouso Alegre, ali em frente a Corpus. Conto com a presença de todos vocês, são meus convidados especiais. Que Deus os abençoe, que Deus esteja no seu lar, na sua casa e na sua família. Um grande abraço e até domingo que vem, às 10h30 da manhã, quando nós voltaremos a celebrar a Santa Missa em seu lar. Tu és o Rei dos Reis, o Deus do céu, deu-te reino, força e glória, e entregou em tuas mãos a nossa história. Tu és Rei e o amor é a tua lei. Sou o primeiro e o derradeiro, fui ungido pelo amor. Vós sois meu povo, eu vosso Rei e Senhor Redentor. Tu és o Rei dos Reis, o Deus do céu, deu-te reino, força e glória, e entregou em tuas mãos a nossa história.